Nós vamos agora ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus 15. Mateus 15. O versículo 6 em diante. Mateus 15, versículo 6 em diante. Diz assim: E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Oremos mais uma vez. Querido Deus, Pai Celestial, nós temos lido a Tua Palavra Santa, escrita, meu Deus, pelos Teus santos homens, inspirados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E nós rogamos nesse momento que o mesmo Espírito Santo, que inspirou os Teus servos a escrever essa palavra, possa estar agora sobre nós, Senhor, em nossos corações, para revelar a mesma palavra que o Senhor tem falado, Pai. Isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa noite, e para a Tua glória que te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então eu vou tentar ser breve, já que hoje é uma noite da Santa Ceia, então nós vamos tentar ser o mais breve possível, mas o tema que nós queremos falar nesse momento é a tradição, ou o véu da tradição cega as pessoas para a palavra manifesta. Esse é o nosso tema. O véu da tradição cega as pessoas para a palavra manifesta. Então, nós lemos aqui na palavra, o Senhor Jesus aqui, ele estava conversando com aqueles fariseus. E quem eram aqueles fariseus? Aqueles fariseus eram os próprios homens que estavam naquela posição como sendo os homens de Deus, ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Mas quando Jesus estava aqui a conversar com eles, ele disse para aqueles homens: E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Esses homens ensinavam, ou achavam que estavam ensinando a palavra de Deus às pessoas, mas por misturar a palavra de Deus com os seus pensamentos, com os seus preceitos, eles tornavam aquela própria palavra de Deus, que carrega, a palavra de Deus, ela carrega um verdadeiro poder nela, e que quando ela é pregada corretamente, ela tem que causar um efeito no coração das pessoas, ou no coração do tipo correto de terra, para que possa produzir aquilo para o qual ela foi enviada. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de se manifestar, de vir à existência. Nós podemos provar isso olhando para toda a natureza, olhando para toda a criação, olhando até mesmo para nós. Isso prova para nós que a palavra de Deus tem poder. Do nada, do que não era aparente, do que não existia como matéria ou como expressão, Deus chamou a existência pela sua palavra. Amém? Então, o Evangelho de Cristo, ele deve ter um poder de se manifestar quando ele atinge o coração correto e quando ele é pregado corretamente para as pessoas. Jesus disse aos fariseus aqui que vocês estão invalidando. Vós invalidaste pela vossa tradição
o mandamento de Deus. Ou seja, vocês estão tornando o evangelho sem efeito na vida das pessoas, porque ao invés de ensinar o evangelho puro assim como ele é, vocês introduzem os seus próprios preceitos, seus próprios pensamentos, e assim invalidam a palavra de Deus para as pessoas. Mas, graças a Deus, irmãos, que Deus tem promessas gloriosas para nós, que enviaria pessoas corretas que poderiam pregar toda a palavra de Deus ao nosso coração. E também teria pessoas que receberiam corretamente essa palavra e que através dessas pessoas, essa palavra frutificaria, daria o fruto para o qual ela foi determinada. Amém? Quantos sabem que a palavra de Deus é uma semente? Se ela é uma semente, ela precisa cair no coração de alguém, uma terra boa, e ser cultivada. E o Espírito Santo vem, quando ela é cultivada corretamente, o Espírito Santo vem como o vivificador daquela palavra. O Espírito é o que vivifica a sua palavra. Amém? Então, esses homens que formaram suas tradições, eles invalidaram a palavra do Senhor. Mas vamos ver um pouco como é que se pode formar uma tradição do próprio Evangelho, que é a palavra de Deus que Ele nos envia. Como se dá essa formação dessa tradição? Porque o nosso tema é que o véu da tradição cega as pessoas para a palavra manifesta. Não deixa que as pessoas enxerguem aquela promessa que Deus fez para aquele tempo. Que Deus tem promessas gloriosas para cada tempo, para cada geração. Quantos creem assim, irmãos? Que Deus sempre tem uma palavra a se manifestar. E sempre que a palavra de Deus está prometida, levanta-se ao redor dessa palavra, tentando impedir que essa palavra aconteça, levanta um espírito que, pela palavra, foi chamado um espírito anticristo. Esse espírito é o espírito do diabo, um espírito das trevas, um espírito anticristo que se levanta para tentar impedir que aconteça a palavra que Deus prometeu para aquele tempo. Vocês estão captando isso? Deus tem cada palavra para acontecer. Quando Jesus veio lá, ele era a palavra que Deus tinha prometido através dos profetas. Cada profeta do Antigo Testamento, quando abria sua boca, estava falando de quem? De Jesus Cristo. Amém? Então, em um dado momento, os profetas pararam de profetizar e durante 400 anos, homens que se diziam homens de Deus, homens finos, homens bons, homens educados. Nós não estamos aqui, irmãos, entenda bem, não estamos falando das pessoas ali naquele sistema. Mas estamos falando do sistema anticristo que tem um espírito das trevas por trás, no mundo espiritual, dominando aquilo e trazendo aquela tradição. Porque homens, aqueles fariseus, tomaram dessas escrituras e eles mesmos começaram a ensinar o povo. E ele ensinava essas palavras. Eles ensinavam as promessas de Deus, que o Messias viria, que entraria montado no jumento. Tudo isso eles ensinavam na sinagoga. Não era outra coisa que eles ensinavam. Mas um tantinho ali, um tantinho aqui, eles introduziam um pensamento seu. Eles tomavam aquela palavra, o Messias virá, ele virá montado no jumento, assim e assim. E eles tomavam aquela palavra e começavam a imaginar. Eu acho que isso vai acontecer assim e assim. E na sua mente, ele disse, eu acho que vai ser dessa maneira. Uma virgem conceberá. Eu acho que vai ser a filha de Anás, ou de Caifás. Então, nesse momento que ele colocaram os seus preceitos na própria palavra, e quando eles pregaram aquilo como sendo a verdade, eles cegaram as pessoas para o verdadeiro acontecimento que Deus tinha prometido. Então, veja como é que vai se formando uma tradição.
É através de pensamentos da mente humana, preceitos humanos, preceitos dos homens que começam a imaginar as coisas e começam a ensinar isso misturado com a palavra de Deus. E aí, quando a coisa verdadeira começa a acontecer, eles não conseguem enxergar, nem deixam as pessoas enxergar, porque eles já projetaram seu próprio evangelho, sua própria tradição. E assim valida para as pessoas aquilo que está acontecendo no momento. Mas Deus sempre tem pessoas que recebem a graça e a revelação correta da palavra para ver o trabalhar de Deus em cada geração. Amém? Graças a Deus por isso, que há ainda aqueles que conseguem enxergar isso, porque a revelação de Deus cai corretamente em seu coração. Ele não admite preceito do homem em seu coração. Ele não deixa que os pensamentos do homem dominem a sua mente. Um eleito, ele está completamente seguro na palavra. Ele não deixa nenhuma semente errada penetrar o seu coração. Ele sabe qual é a semente de Deus e ele clama por aquela promessa de Deus na sua vida. E quando aquilo começa a acontecer, eles podem tomar proveito e ver aquilo ali, porque quando nós vemos a palavra que Deus prometeu se tornar manifesta diante dos nossos olhos, quando nós conseguimos ver isso, isto é ter vida eterna, diz o profeta. Vida eterna é quando a gente enxerga. Então ali, quando Jesus veio, esses homens estavam ensinando o evangelho. Estavam ensinando a crucificação, como ele entraria em Jerusalém. E exatamente Jesus cumpriu exatamente a palavra como os profetas tinham falado. Mas o que eles fizeram? Crucificaram a própria palavra que era escrita ou impressa e que agora se tornou carne diante dos olhos dele. Por causa das vossas tradições, vós invalidaste para as pessoas o mandamento do Senhor. Eles, através de seus ensinamentos, não deixavam as pessoas se aproximar de Jesus. Ó irmãos, quando você tem Cristo em si, você pode sentir um pouquinho disso. De passar assim as pessoas olhar para você diferente. Porque era assim que eles olhavam para Jesus. Jesus veio ali no meio deles, trazendo o evangelho da salvação, sendo a palavra manifesta. Mas eles ensinavam e preparavam as pessoas. Cuidado com aquele homem. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo. E levantavam calúnias e mais calúnias, mentiras a respeito de Jesus. E as pessoas ficavam tão assombradas que quando ele passava do outro lado da calçada, muitas pessoas entravam em casa, se escondiam, não queriam nem olhar, outros nem falavam, outros ficavam de longe, outros criticavam, outros chamavam de Beelzebu. Era tantas coisas, porque a tradição daqueles anciãos estava cegando as pessoas para a palavra que Deus tinha prometido. E a história se repete todo o tempo. Sempre é assim. Experimente dar a sua vida a Jesus Cristo. Deixe que Ele haja em sua vida. E você vai começar a perceber que você vai se tornar um estranho para muitas pessoas. As pessoas vão começar a estranhar aquilo, porque foi o que aconteceu. Mas vamos ver como é que eles formaram tal tradição. Nós vamos ler no 295. Irmãos, o estudo que nós tivemos sobre as eras nos dá capacidade, ou Deus, através da sua palavra, Ele nos dá a capacidade de distinguir, discernir o espírito anticristo. Porque do jeito que ele agiu, ele sempre age da mesma maneira. Só vai mudando de grau em grau, de engano em engano, tentando ser o mais parecido com Deus. Mas graças a Deus que a palavra diz que o Espírito, mesmo que seja tão parecido no fim do tempo, mas não poderia enganar os escolhidos de Deus. Graças a Deus por isso. Porque Deus nos dá, o Espírito Santo, através da palavra, nos dá a capacidade de identificar o Espírito Anticristo, como é que ele opera, como é que ele faz as suas tradições. Então aqui no 295, do primeiro selo, o irmão Branham diz assim: lembre-se que nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era da igreja lá atrás, verificamos que o Espírito Santo
estava contra certa coisa a que eles tinham dado início naquela era da igreja, e que foi chamada as obras dos Nicolaítas. Lembram-se disso? A congregação diz amém. Nical significa conquistar. Laico significa a igreja, os leigos. Nicolaíta, conquistar os leigos. Tirem o Espírito Santo da igreja e deem-no todo a um homem santo. Que ele seja o chefe de tudo, disso tudo. Vocês estudaram isso. Vejam, Nicolaíta. Notem, Nicolaíta era um dito em uma igreja. Tornou-se uma doutrina na próxima era da igreja. E na terceira era da igreja foi uma imposição. E eles fizeram isso, o concílio de Nicéia. E tornou-se então uma doutrina em uma igreja. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização a partir dela. Vê você como é que surge uma organização, irmãos? Como é que surge uma tradição? Primeiro tiram o Espírito Santo das pessoas. E ao invés de a pessoa ser um crente revelado pelo Espírito Santo, mestre interior, confiando em toda a palavra de Deus, elas passam a olhar de lado para a palavra e olhar o homem santo, um chefe, um homem que as pessoas têm como o seu ponto, o seu absoluto. Na palavra está dizendo assim, mas o pastor disse assim, assim. O meu bispo disse isso e isso. Ele é o chefe, ele é o homem santo, ele é entendido, ele é um grande homem. Irmão, sem dúvida que esses homens eram homens finos, grandes homens, mas nós nunca devemos confiar no homem. O mestre da igreja é o Espírito Santo. É ele que revela aos nossos corações. Nenhum homem pode fazer isso. A nossa confiança deve estar na palavra e no que o Espírito Santo nos revela a respeito dela. Mas veja como surge a organização. Começa um dito. O que é um dito? É algo que é tirado da palavra, sim. A palavra diz assim, então eu acho que vai ser assim. Isso começa como um dito. Como um dito. De repente aquilo se torna doutrina. E é tão forte isso que quando diz, a doutrina disso e disso. É o pastor fulano em tal canto. A doutrina dele é essa. E a doutrina disso e disso. É um pastor não sei aonde. Cada um tem sua torre para defender. Mas o eleito, ele já tem uma torre pronta. Que torre forte é o nome do Senhor para nós. Nós não precisamos de nenhum homem de referência santo, porque o nosso santo é o Espírito Santo que nos dirige, através de toda a palavra. A doutrina de tal homem, porque era um dito. Começou como um dito, uma interpretação, e ali foi. E de repente é uma doutrina. E depois aquilo ali começa a ser imposto às pessoas. Começam a perseguir, começam a dizer, quem não aceita isso está fora. Aqui é que é o grupo certo. Nós é que temos a verdadeira revelação. Nós é que somos o grupo da noiva. Veja, o espírito anticristo sempre trabalha dessa maneira. Como é que se forma isso? Disso se forma uma organização, uma tradição. E as pessoas confiam tanto naquilo que quando a palavra de Deus começa a acontecer, como Deus disse que aconteceria, eles não podem enxergar, estão cegados. Eles estão esperando acontecer o que aqueles homens determinaram para eles. E é por isso que invalidam para aquelas pessoas, mas não para o eleito, porque o eleito capta toda a revelação da palavra. A graça de Deus está no coração do eleito para saber o que Deus prometeu em sua palavra, para pregar isso, para crer nisso e para esperar que isso aconteça exatamente como Deus falou que aconteceria. Deus é fiel na sua promessa, irmãos. E Deus tem promessas para cada tempo. Então, é o nosso dever conhecer a promessa correta da palavra de Deus. A palavra correta, ou a promessa correta. Deus tem promessas corretas para cada tempo. É o nosso dever conhecer essas promessas. É o nosso dever render a nossa vida,
crer nessa palavra, pregar essa palavra, esperar que Deus vivifique essa palavra em nossos corações. Porque também não podemos produzir por nós mesmos. Temos que esperar, temos que pregar sim. Tudo temos que pregar. Tudo que está na palavra tem que ser pregado. Mas temos que esperar que o Espírito Santo venha e vivifique aquela palavra. Não podemos imitar isso. Ele quer algo original, real, que possa se cumprir através dele. Porque ele é o vivificador dessa palavra. Então veja como se formam essas doutrinas. Veja a próxima era. E na terceira era foi uma imposição. Veja como o espírito anticristo, ele tem essa característica. Ele impõe às pessoas. Ele quer obrigar você àquilo. Não, o Espírito de Deus não faz isso. Nós pregamos a palavra, mas é você que tem que aceitá-la não por força ou por violência, mas pela revelação do Espírito Santo. Isso é o que é o Espírito de Deus. O anticristo não. Ele impõe, ele convence as pessoas que nós somos o tal grupo. Veja, na mensagem 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. O irmão Branham vem falando sobre essa falsa, esse anticristo que faz isso. No 33, ele diz assim: agora, Cristo é o cabeça deste. Cristo é o cabeça deste reino messiânico. E não se pode organizar um reino do qual Cristo é o cabeça. Não se pode dominar um reino do qual Cristo é o cabeça. Porque Cristo é rei. E não se pode tomar a intelectualidade de um homem e fazer uma organização a qual Cristo governará. Não, Jesus não vai governar nenhuma organização que foi feita pelo intelecto do homem. Ele governa sobre a palavra que ele falou. Ele é rei sobre essa palavra. Esse é o reino messiânico. Não pode ele governar isso. Veja, portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus está se conduzindo de modo contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. Assim, se é contra o rei, seria um anticristo. Isso é um tanto rude. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós explicaríamos isso. É um anticristo. E se vocês foram pacientes comigo por alguns minutos, provarei isso. Um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-los de organização. Para a organização. Reunindo-os em uma organização. O que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim porque critico tão severamente as organizações. Não é o povo ali que eu estou criticando. É aquele espírito dominante. Vê você, irmãos? É aquele espírito dominante que faz as pessoas pensarem que nós somos o povo. Está vendo agora a maneira que esse espírito dominante faz? Faz as pessoas pensarem que nós somos o povo. E enche o coração das pessoas do orgulho e do zelo denominacional. Mas o coração do eleito foi feito para ser cheio do Espírito Santo e da palavra. Não do orgulho denominacional. Nós somos o povo. Mas esse espírito anticristo leva as pessoas a isso. Leva as pessoas a se tornarem assim. Não passa de mais uma organização quando se faz isso. E o reino messiânico, ou o Messias, não pode reinar nesse reino feita pela intelectualidade do homem. Ele reina sobre a sua palavra. Ele vem para vivificar a palavra que ele prometeu para cada tempo. E nós devemos conhecer essas palavras, porque a tradição, ela sempre cega as pessoas para a palavra manifesta. E há algo que acontece aí. Veja, eles mesmos semeiam as sementes. Esse é um grande mistério. É um acontecimento que acontece. Eles próprios, que têm tomado a palavra de Deus
e que tem semeado ao coração das pessoas. Veja, eles trabalharam todo o tempo semeando essa semente. Quando aquela semente chega a germinar, a brotar, a dar frutos, é tão diferente do que eles imaginavam, que eles não conseguem aceitar aquilo. Assim foi com Jesus. Veja, a presença de Deus não reconhecida. A mensagem, no parágrafo 12, diz assim: a razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei. E quando Jesus veio, não foi contrário à lei. Preste muito bem atenção a isso, irmãos. Quando Jesus veio, não foi contrário à lei que eles ensinavam. Vocês captaram isso? Eles ensinavam essa lei. Então, quando Jesus veio, não foi contrário à lei que eles ensinavam na sinagoga. É claro que nós já entendemos que, além da lei, ele também colocava alguns preceitos seus. Isso foi o que atrapalhou eles. Se eles pregassem só a lei, só a palavra como ela é, eles poderiam ter visto Jesus Cristo. Mas como eles pregaram a lei e mais os seus preceitos, isso confundiu muitas pessoas, confundiu a eles mesmos, confundiu as pessoas, que quando aquilo estava se tornando realidade, eles não conseguiram aceitar. E pior, combateram aquilo ali. Essa é a parte pior. Combatendo aquela coisa que é a própria palavra que eles diziam estar falando ou adorando. O próprio Deus disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Irmãos, então veja a razão porque eles estavam vivendo do brilho da lei. Quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas ele veio cumprir a lei. Bem, eles não puderam aceitá-lo porque a sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado credos de tudo. E isso era então chamado tradições. E ele não veio conforme as tradições deles. Ele não guardou as tradições deles. E na verdade, ele as desconcertou e as dilacerou. E fez coisas que eram contrárias a elas. Tanto que pensaram que ele estava dispersando as igrejas. E não puderam recebê-lo por causa da sua mensagem. E todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus. Mas não souberam disso então. E poderia acontecer novamente e não saberíamos. Eu imagino que se ele realmente aparecesse essa noite, seria tão contrário ao que todos temos imaginado em nossos quadros e em nossas escolas e coisas tais. Haveria muitos poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Ele disse que seria assim, como ele vem. Está vendo você, irmãos? Poderia acontecer novamente? O profeta diz sim. Aconteceu novamente? Sim. As denominações já tinham tudo planejado. Então Deus cumpriu uma palavra que ele tinha prometido. Ele prometeu que enviaria o profeta Elias. Ele prometeu que o 7º anjo viria para revelar as coisas. Mas eles não puderam receber. As denominações não puderam ver que ali estava a palavra sendo manifesta. Porque os seus credos já tinham cegado as pessoas para isso. Mas uns poucos que estavam ali dentro, que somos nós que temos crido nessa palavra, ou os eleitos de Deus que têm crido em toda a palavra, esses poucos conseguiram rasgar esse véu denominacional e atravessar esse véu para poder enxergar a palavra que Deus prometeu. O eleito tem essa capacidade, irmãos, de atravessar, de rasgar o véu, de rasgar toda a barreira tradicional, para depois dessa barreira ele ver a glória de Deus ou a palavra de Deus se manifestando. O eleito tem isso. E porque eles não puderam aceitar, Jesus veio cumprir exatamente aquele evangelho que eles estavam pregando. Só que quando eles estavam pregando, eles estavam distribuindo ainda na forma de semente. Era a semente da palavra. Mas a semente, ela não fica todo o tempo como uma semente. Ela vai nascer. Ela, quando vai para a terra, é um grãozinho assim. Mas quando nasce, é aquele talo. Ora, um talo é um pouco diferente da semente.
Não é verdade, irmãos? Mas veja, vai crescendo até que dê semente novamente. Mas eles não conseguiram alcançar isso. Ali estava aquela semente da palavra que eles pregaram, que estava na forma impressa. Agora virou carne, agora se tornou manifesta. E as suas tradições cegaram eles para aquilo. Mas graças a Deus, que Deus tinha os poucos que tinham a revelação da palavra e conseguiram ver a palavra manifesta. Oh, irmãos, a minha oração nessa noite é que Deus abra os nossos olhos para rompermos toda a barreira denominacional e organizacional que está nesse mundo, tentando nos cegar para nós não vermos a palavra de Deus manifesta. Porque Deus tem palavras prometidas para cada geração. Assim como ele teve para as eras denominacionais prometido um profeta vir sobre essa terra, e ali estava acontecendo bem diante dos olhos deles, e eles não puderam ver. Veja por que acontece isso. No parágrafo 113, Deus em simplicidade, diz assim: é estranho pensar como Deus faz tal coisa. Deus se oculta em algo tão simples, que faz que o sábio falhe em vê-lo por 1 milhão de milhas. E então volta-se naquilo, alguma coisa simples, na simplicidade de sua maneira de operar, e se revela de novo. Achei que formou um texto que pudéssemos estudar antes de entrar nos grandes ensinos dos 7 selos. Muitos falham em vê-lo, pela maneira que ele se revela. Agora, os homens têm as suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que Deus vai fazer. E como já muitas vezes fiz esta velha afirmação, que o homem ainda permanece homem. O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez. Quando o homem está dando louvor a Deus, irmãos, pelo que ele fez, ele está vivendo num brilho de outra era. Assim estavam os fariseus, vivendo no brilho da lei de Moisés. Nós vamos ficar com Moisés, nós cremos em Moisés. Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque de mim falou Moisés. Eu sou a palavra que Moisés falou. Mas eles estavam vivendo do Deus do passado, do brilho da lei. Vocês entendem isso? Então veja, diz aqui que o homem sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez, e sempre esperando pelo que ele fará, e ignorando o que ele está fazendo. Está vendo? Está vendo? É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grande coisa ele fez, mas falham em ver a coisa simples que ele usou para fazê-la. Está vendo? E então olham para a frente e veem uma grande coisa se aproximando, que vai acontecer. E 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles. E é tão simples que eles não sabem. Está vendo? Irmãos, é tão simples o que Deus faz. Ele faz de uma maneira tão simples que só os simples podem ver isso. Só aqueles que buscam com sinceridade a presença do Espírito Santo, que podem chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sei de nada, mostra-me algo, Senhor, mostra-me o que o Senhor está fazendo, eu quero andar em conjunto com a Tua palavra, eu não quero me pôr contra a Tua palavra, mas eu quero estar a favor da Tua palavra. Irmãos, se nós fizermos isso, o Espírito Santo vai manifestar para nós a palavra correta, para que a gente saiba o que nós estamos esperando acontecer. Porque Deus tem promessas, e a promessa de Deus para o tempo dos fariseus era que o Messias se manifestaria. E o Messias veio, e eles não puderam aceitar, por causa das suas tradições, dos seus credos, dos seus dogmas. Assim também, Deus prometeu William Branham, agora no final da era de Laodiceia. O profeta disse, sempre o mensageiro vem no final de uma era. E quando ele vem, ele traz uma mensagem que dá início a outra era. Assim foi com cada mensageiro até o 6º.
Porque no sétimo, ele disse que o sétimo não daria mais início a outra era. Ele viria no fim da era, mas não daria início a outra era, porque não há mais eras. Mas ele daria início a um novo dia para a noiva de Jesus Cristo. Uma nova palavra, um novo evangelho. A Bíblia se tornando nova para nós sermos arrebatados dessa terra, irmãos. Então esse profeta veio, e quando ele veio lá, ele estava cumprindo também palavras de promessa que Deus deu através dos seus profetas. Amém? Para que a promessa seja verdadeira, ela tem que vir no canal correto. Deus não dá uma promessa em qualquer canal. Temos que ter a segurança, irmãos. Então Deus, ele prometeu em Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Foi por isso que Jesus Cristo, ele só pôde se manifestar aqui na terra depois que os profetas tinham pregado toda a palavra. E 400 anos depois de Malaquias, aí sim chegou o momento, aquelas palavras que eles profetizaram, Deus revelou aquilo e agora aquilo se tornou carne diante de nós. Então, aqui nessa palavra, tinha uma promessa de Deus para o final dessa era de Laodiceia. Deus prometeu que enviaria Malaquias 4, antes do grande e terrível dia. Deus prometeu que enviaria o anjo de Apocalipse 10:7 para revelar todos os seus mistérios. E quando aquilo estava acontecendo, quando aquilo estava se manifestando, as eras denominacionais já tinham feito todo tipo de credo, de tradição, que não puderam enxergar aquilo ali. Irmãos, mas quando o profeta veio, ele foi a palavra manifesta de Deus para aquele tempo. Mas Deus o convocou para trazer outra grande promessa. Quando Deus chamou William Branham à cena, não foi para terminar lá em William Branham. E sim, William Branham trouxe o começo do que Deus faria agora no final. Amém? Porque ele chamou William Branham, o William Branham estava ali, e ele disse, agora William Branham, comece a profetizar. Essas palavras que você está profetizando agora, porque eu prometi, que tudo que eu faço na terra, antes eu tenho que revelar a um servo meu profeta. E você nasceu profeta. Você é Malaquias 4. Você é Apocalipse 10. Você é Mateus 17:11. Você é Lucas 17:30. Você é um profeta meu. Você está cumprindo essa palavra. Muitos não estão vendo porque estão cegados com as suas tradições e credo. Mas agora eu quero que você fale também promessas. Eu tenho promessas para o fim do tempo, para salvar a minha igreja das trevas totais, dessa hora terrível que nós estamos vivendo, irmãos. Que hora terrível é essa? A pior hora de todos os tempos é essa que a gente vive. O desânimo, a coisa, os problemas, as trevas, isso é a pior era que já existiu sobre a face da terra. É as trevas totais. Mas Deus disse, eu não vou deixar meus filhos a mercê. Eu vou dar a ele promessas gloriosas para que eles possam crer nessas promessas. Irmãos, e quem iria falar essas promessas? Um profeta verdadeiro de Deus. E Deus deu a William Branham essas palavras de promessa. E quando William Branham pregou, muitos que saíram ali, eles saíram semeando esta mensagem pelo mundo. Já fazem 51 anos que essa mensagem está sendo semeada por esse mundo, por muitas pessoas, muitos homens bons, finos homens, eles têm semeado essas sementes por esse mundo. Mas tem que chegar um momento em que essa semente, ela não vai ficar só aquela semente. Ela vai ter que nascer e vai ter que manifestar o mesmo Jesus Cristo que veio lá. Porque foi a revelação de Jesus Cristo que esse profeta veio trazer. A revelação de Jesus Cristo, a palavra completa para esse momento. Então, eles semearam essas sementes, irmãos, mas está começando agora a aparecer algo que parece incomum. Deus está começando a mover os seus filhos individualmente e eles estão começando agora a aparecer em comum.
Porque cada um também, nessa mensagem, muitos já têm programado as suas coisas, muitos através de seus preceitos, sua inteligência, eu acho que vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, e isso tem trazido a mesma coisa novamente. A mesma coisa que estava lá quando Jesus veio, a mesma coisa está aqui. E Jesus prometeu se manifestar. E ele prometeu para nós vamos ler aqui, pelo menos 2 promessas, mas são muitas. Toda essa mensagem são promessas de Deus para a sua igreja. Mas vamos ler aqui na página 90 da Ezra. Veja, página 90. Uma grande promessa do assim diz o Senhor. Disse, mas graças a Deus, os últimos parágrafos dessa mensagem da igreja de Éfeso. Mas graças a Deus, nessa última era, se levantará um grupo, a verdadeira noiva do último dia, e ela ouvirá ao Espírito. Nesse dia de densas trevas, a luz retornará através da palavra pura. E nós retornaremos ao poder do Pentecoste, para dar boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma promessa que saiu dos lábios de Malaquias, irmãos. E essa promessa tem sido semeada por esse mundo. As pessoas têm ouvido essa mensagem como sementes, mas tem que chegar um momento que o que era semente vai ter que se tornar carne, realidade novamente. E quando isso estiver acontecendo, porque eles não vão poder reconhecer isso, se isso está em sua fase de começar a amadurecer, já está complicando, já é algo diferente. E quando isso estiver acontecendo em sua plenitude e totalidade, quando essa igreja começar a ser a igreja de Atos dos Apóstolos, quando Deus começar a mover o poder, quem será que acompanhará isso? Ou serão que vai dizer que é Beelzebul novamente? Que é isso, que é aquilo? Cuidado, não se aproxime disso. Cuidado com aquilo. É a mesma coisa. Esses espíritos que têm trazido denominações para dentro da mensagem, eles não vão conseguir alcançar essa promessa gloriosa que Deus fez. Porque o que nós estamos esperando, irmãos, é a ressurreição até agora. Não é isso que estamos esperando? Mas algo tem que acontecer antes dessa ressurreição. Nós vamos ver outra promessa aqui. Veja o que diz o profeta. Página 367. Página 366, 367 do Código 1. Diz assim, Jesus disse, diga a esta montanha, e vocês têm escutado o que tem estado sucedendo. Isto é o ministério ao qual estamos entrando. Já estamos muito avançados no caminho. A vinda do Senhor já está iminente. E nós devemos de ter fé de rápido na igreja, para que possa ser mudada em um momento, em um abrir e fechar de olhos para ir. Ou senão, não irá. Porém, não se preocupe, irmãos. Não se preocupe. Estará ali. E quando o poder desta igreja se eleve, levantará os seus irmãos. Quando o poder dessa igreja se levante, levantará os seus irmãos. E o poder dessa igreja levantará os outros irmãos. E haverá uma ressurreição geral. Estamos antecipando isto. Vê você, irmãos, qual é a promessa de Deus para nós agora? Nós que estamos esperando a ressurreição, a promessa é que Deus traria essa igreja, elevaria o poder dela para ela ser de novo a igreja de Atos dos Apóstolos. E essa fé está na palavra. A fé de arrebatamento está nas fitas, na mensagem, disse o profeta. Nós devemos reconhecer isso, porque o diabo está querendo nos cegar. Através de quê? Através de que o diabo cega? Das tradições dos anciãos. Mostrando preceitos dos homens, ao invés de pregar toda a palavra que saiu da boca do profeta. Porque somente através da pregação da palavra é que nós podemos ter fé. De toda a palavra. Isso nós podemos ler em Romanos. Romanos 10. Capte bem isso, irmãos. Diz assim. 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Ou quem teve a revelação da nossa pregação? O profeta agora pode dizer, como Isaías disse, Senhor, quem crerá nessa revelação que o Senhor está dando a mim agora? Será que alguém vai captar ela? Nós lemos pela manhã, o irmão Brando disse, depois que eu partir, muitos jovens aqui, vocês captarão isso. Não estão captando agora, mas vai aparecer alguém que captará isso, irmãos. Depois da minha partida, e hoje o profeta está descansando, ele está lá com os nossos irmãos que está descansando, e ele está esperando essa promessa que Deus fez. Ele disse, estará ali, o poder da igreja será elevado, irmãos. É uma promessa de Deus para nós. E os nossos irmãos que estão mortos ressuscitarão quando o poder da igreja for elevado. E o material para elevar o poder da igreja está aqui em nossas mãos. Nós só temos que reconhecer, nós só temos que rasgar toda a barreira, todo o véu tradicional para poder enxergar a palavra que Deus prometeu. Ela tem que ser manifesta. Veja, e diz aqui, quem? Romanos 10. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Veja, irmãos, que coisa! Um povo que está ouvindo direto, que ouvindo a mensagem, que está escrito e que está ouvindo, mas se torna rebelde e contradizente da palavra. Mas há aqueles que nem procuravam, que nem buscavam, e Deus vai atrás desses para fazer a palavra se cumprir. Que nós possamos ser que possamos crer em toda a palavra de Deus. Porque Deus tem enviado a sua palavra para nós. Deus tem trazido o seu mistério para nós. A mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. 395. Olhe, o que uma vez foi o grande segredo de Deus, o grande segredo misterioso em sua mente, está agora colocado nos corações dos crentes. Ou seja, o corpo de Cristo. O que uma vez foi o grande segredo de Deus em sua mente, antes da fundação do mundo, agora se manifestou. Pense nisto. Está vendo? Oh, que coisa! Oh, eu estou seguro que nós não entendemos. Bem, eu não consigo ver isso da maneira como eu deveria. E eu estou seguro de que vocês não veem. Está vendo? Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja, sua noiva, sussurrando segredos para ela. Ó, irmão, o profeta diz no 403, olhe, ao ter a revelação desse segredo, declarado a eles pela sua graça, olhe, quando esta grande revelação, o mistério revelado, lhe é declarado, então você condena todas as coisas do mundo. Veja, quando você recebe isso, irmãos, você rasga todo o véu. Você não fica mais preso no preceito do homem. E você começa a enxergar agora a palavra que Deus prometeu. E a sua vida agora é doada para essa promessa. Assim como Maria doou a sua vida para a promessa da hora, a noiva, ela está começando a doar a sua vida
para essa promessa que Deus nos fez, irmãos. Deus falou através da boca do seu profeta. Por que eles não reconhecem isso? O véu da tradição cega as pessoas para a palavra manifesta. Amém? Eles não puderam aceitar. Embora eles espalharam a semente daquela palavra. E quando aquela palavra veio amadurecer, eles rejeitaram a própria palavra que eles pregavam. A história se repete, irmãos. Muitos semearam esta semente. Esta aqui são sementes de promessas do tempo do fim. Amém? Quantos creem que essa semente aqui dessa palavra tem que achar um coração para produzir ela? É exatamente como foi dito. O profeta veio restaurar essa igreja para ser a igreja de Atos dos Apóstolos novamente. E pessoas vão crer nessa mensagem completamente. Pessoas vão se desfazer de todos os preceitos dos homens e deixar que toda a palavra de Deus penetre em seu coração para que essa palavra se cumpra. E quando isso estiver acontecendo, se prepare, irmãos. Não é mais de um homem que a gente está falando. Deus disse que agora se manifestaria num corpo de muitos membros. Não pense que nós estamos aqui projetando alguém ou tentando se projetar. Porque o que vai ser projetado agora é toda a igreja do Senhor. A promessa de manifestação agora não é mais do profeta. O profeta manifestou-se lá. O profeta trouxe a revelação dos 7 selos. E aquela revelação agora, ela é uma semente para entrar no coração de quem? Da noiva de Cristo. Embora no final, quando nós já estivermos prontos e os nossos irmãos ressuscitarem, nós teremos um encontro novamente com esse profeta. Mas o que ele vai fazer lá, nós não sabemos. Mas nós sabemos o que ele disse que estaria na igreja hoje. Amém, irmãos? Nós sabemos disso porque está aqui revelado para nós. Leia a palavra, deixe que ela penetre em seu coração. E diga como Maria, eis aqui, Senhor, a tua serva. Eis aqui o teu servo. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra para o último tempo. A palavra do último tempo, trazida num canal correto. Um profeta verdadeiro de Deus. E agora ela vai sair do papel e da tinta e vai se tornar carne no corpo de Cristo, que não é mais um membro, mas sim um corpo de muitos membros, o qual foi chamada a igreja do Senhor. E quando o poder dessa igreja se eleve, nossos irmãos vão ressuscitar. Amém, irmãos? É isso que nós estamos pregando. Para que nós estamos pregando isso? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra correta de Deus. Que Deus nos ajude a pregar toda a mensagem do final do tempo. Deus abençoe a todos.